Boa noite. Hoje nós vamos prosseguir com o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma continuidade do estudo que a doutora Marlene, na comemoração dos 150 anos, ela nos incumbiu, e ela própria, fazia as palestras desde o primeiro capítulo até o último. Então, nós hoje vamos prosseguir com o capítulo 23. 23, não. Nós vamos finalizar o capítulo 21, né? E conforme for, nós iniciaremos o capítulo 22. O capítulo 21 é a respeito do quê? Dos falsos profetas, né? Haverá falsos cristos e falsos profetas. E todas as lições que nós vimos até agora nos traz o quê? Uma reflexão e um alerta para que nós possamos identificar aliás, em primeiro lugar, nos conscientizar de que desde os primeiros tempos existem os falsos profetas. E também o que as outras lições estabeleceu aqui para nós? Praticamente um roteiro, uma lista, né, de pontos pelos quais nós podemos identificar um falso profeta. Da mesma forma como nós podemos identificar os enviados de Deus também. E na semana passada a gente viu que os falsos profetas estão também entre os espíritos desencarnados, né? E nós tratamos de estudar os falsos profetas que estão o que a gente chama de erraticidade, que é o interregno de tempo e espaço onde ficam os espíritos, né, entre uma reencarnação, uma encarnação e outra. Então, esse interregno de espaço e tempo é chamado de erraticidade. E esse espaço, é claro, não é um único, não é algo assim, totalmente, não é... Quando se fala erraticidade, é importante lembrar que na erraticidade, em termos de local, estão situadas as colônias espirituais, né, as regiões de tratamento, e também o baixo e o médio umbral, e também as trevas. Não importa a localidade, é que estes locais, nós sabemos que eles são temporais. Mas esse tempo não está no nosso discernimento, porque o que são 100 anos, 200 anos perante a eternidade? Mas seja lá o que for, é uma condição provisória do Espírito. E nesse espaço de tempo e local, chamado erraticidade, existem os falsos profetas, que são os espíritos desencarnados, que comumente se comunicam aqui conosco, espíritos encarnados do planeta. E este alerta é super importante, porque nós, na doutrina espírita, né, estudamos a mediunidade, não somente aceitamos, como nós buscamos interpretá-la, estudá-la, praticá-la de forma responsável. E os mentores deixam aqui esse alerta, porque nas comunicações, né, nas relações que nós temos entre os dois mundos, é preciso ficar alertas aos falsos profetas. E hoje nós vamos, finalizando o capítulo, vamos falar de Jeremias, que ele já escreveu algo a respeito, né? Ele foi o que? Jeremias é um profeta, né? E seu livro é o segundo da Bíblia, depois de Isaías. E ele escreve o seguinte: é um profeta que ele é até autor de várias profecias que se concretizaram, né?
entre o povo judaico, enfim. Ele escreve: eis o que disse o Senhor dos exércitos, não escuteis as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. Dizem àqueles que me blasfemam: o Senhor o disse, vós terei a paz, e a todos aqueles que caminham na corrupção de seus corações. Não vos atingirá o mal, mas quem dentre eles assistiu ao conselho de Deus? Quem viu e ouviu o que ele disse? Eu não enviava esses profetas e eles corriam por si mesmos. Eu não lhes falava e eles profetizavam da sua cabeça. Eu ouvi o que disseram esses profetas, que profetizaram a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos profetas que profetizam a mentira, e cujas profecias não são senão seduções dos seus corações? Se, pois, esse povo, ou um profeta, ou um sacerdote, vos interroga e vos diz: qual é o fardo do Senhor? Vós lhes direis: vós mesmos é que sois o fardo, e eu vos lançaria bem longe de mim, disse o Senhor. Ele escreveu no capítulo 23, versículos 16, 17, 18, 21, 25, 26 e 33. É sobre esta passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Nós vamos ouvir agora, então, é o mentor, né, o Espírito que veio nos esclarecer, chamado Ruós, né, o Espírito protetor de Karlsruhe, e ele escreveu em 1861. Ele fala: é sobre esta passagem do profeta Jeremias que convosco vou conversar, meus amigos. Deus, falando por sua boca, disse: é a visão dos seus corações que os faz falar. Ele vai explicar, então, cada alerta que Jeremias escreveu no seu livro. Essas palavras indicam claramente que já naquela época os charlatães e os exaltados abusavam do dom da profecia e o exploravam. Abusavam, por conseguinte, da fé simples e quase sempre cega do povo, em predizendo por dinheiro boas e agradáveis coisas. Essa espécie de mentira era bastante generalizada na nação judia, e é fácil de compreender que o pobre povo, em sua ignorância, estava na impossibilidade de distinguir os bons dos maus, e era sempre mais ou menos enganados por esses supostos profetas, que não eram senão impostores ou fanáticos. Não há nada mais significativo do que essas palavras. Eu não enviei esses profetas e eles correram por si mesmos. Eu não lhes falei e eles profetizaram. Mais adiante diz Jeremias: eu ouvi esses profetas que profetizavam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. E ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que tinham neles. A multidão, sempre crédula, não pensava em contestar a veracidade dos seus sonhos ou das suas visões. Achava isso muito natural e convidava sempre esses profetas a falarem. Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João, quando disse: não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porque entre os invisíveis há também os que se comprazem no logro quando encontram ocasião.
Esses enganadores são, bem entendido, os médiums, olha o que ele está falando, que não tomam bastante precaução. Aí está, sem contradita, um dos maiores escolhos contra o qual muitos vêm bater, sobretudo quando são novatos no espiritismo. E para eles, para eles uma prova da qual não podem triunfar senão por uma grande prudência. Aprendei, pois, antes de todas as coisas, a distinguir os bons e os maus espíritos, para não vos tomardes vós mesmos falsos profetas. Essa lição, então, ela vem encerrar esse capítulo, e o Luoz é claro quando ele diz, né, o cuidado que se deve ter na prática mediúnica. Nós temos que é muito sutil o que acontece muitas vezes, não raro. Nós chegamos na doutrina, às vezes nós chegamos com problemas, né, e a maioria de nós vem em busca de alívio, de cura até, né, para males inexplicáveis, e acabamos descobrindo que somos médiuns. Aí somos médiuns e a casa espírita, né, séria, correta, que se pauta pelo Evangelho de Jesus, pela literatura espírita, por Kardec, enfim, vai orientar, né, esse novo médium para que ele estude, vai orientá-lo para o trabalho, né, com responsabilidade, acima de tudo, estudar, para entender este fenômeno, esse processo. Ocorre que, às vezes, as pessoas, elas se acham especiais. Eu sou médium, eu sou especial, então eu tenho este dom, né? E se envaidece, de certa forma. Por vezes, de maneira velada. Ele não sai dizendo para todo mundo, olha, eu sou especial, mas ele se sente especial. Entendeu? E nós sabemos que, principalmente no início da mediunidade, onde elas aflora e existe assim, um processo mais, vamos dizer assim, vultuoso, né? Vamos assim dizer, porque transparece demais até nós conseguirmos um equilíbrio, uma sintonia correta, é comum que a gente receba muitas mensagens, entendeu? Então é comum receber espíritos, né? Até mesmo dentro de casa, do próprio lar. E essa questão de ser na própria casa é pior ainda se a família for espírita e não muito dedicada ao estudo, né? Não muito responsável, tá? Porque quando esse médium ele dá passividade dentro de casa, num lar não espírita, os familiares vão ficar assustados sem saber lidar com aquilo, certo? E vão buscar ajuda. E não vai ter um terreno assim, muito fértil para a manifestação dos espíritos nessa ocasião. Porém, nas casas espíritas, já, mas, como eu disse e repito, em que as pessoas praticam o espiritismo, mas não estudam como deveriam, não buscam ter aquela responsabilidade. Logo, elas vão, então, tentar, né, ajustar aquela manifestação do novato de alguma maneira. Claro, sempre isso vai acontecer. Nós sabemos disso, né? Você, muitos de nós já tivemos essa experiência. Então, a prece, né? A oração, o pedido para que os mentores venham intervir naquele momento, né? Junto àquelas entidades, enfim,
Eventualmente, até existe a manifestação, mas o que deve ser feito? A pessoa, sempre pautada na inspiração e na prece, deve abreviar aquela comunicação o máximo possível e encaminhar, certo? Estando certo de que os mentores intervêm neste momento e não cabe a nenhum de nós encarnados o poder, né, de ficar dando ordens e critérios, enfim, para os espíritos. Mas, quando não dá, existe a passividade, nós temos sim, vamos orientar, falar com a entidade, fim de conversa, né? Porém, não raro, aí começam as manifestações e nem sempre são espíritos agressivos, espíritos complexos, em sofrimento terrível, ou obsessor do próprio médium, obsessor de alguém na casa. Às vezes entidades familiares, certo? Que amistosas, que vão conversar, né? Olha, fulaninho, porque eu não sei o quê, porque eu vim, porque aconteceu, nós gostamos muito de vocês, porque não sei o que lá. Em absoluto, gente, né? Nós temos que, da mesma maneira, em recebendo essas entidades familiares, amigas, falar, olha, tudo bem, nós ficamos felizes com a sua visita, mas não é correto, enfim, a sua mensagem foi dada, tchau e bênção, né, para ficar, né, aproveitando a ocasião. Outra coisa que nós devemos ter cuidado também, entidades que vão chegar e vão dizer, porque eu sou Bezerra de Menezes, porque eu, né, agora então vai ser a moda do Chico Xavier também nas casas, então, é o Chico Xavier, não, meu filho, não, essa casa tem, vocês precisam de muita proteção, nós vamos ajudar vocês a se protegerem, porque não sei o quê. E aí todo mundo fala, nossa, é mesmo, meu Deus do céu, e nós estamos passando por esse problema, o senhor viu como é que é? Percebem? Então aí a atenção tem que ser redobrada, né? Porque os espíritos, como nós vimos aqui o Valtinho falou semana passada, utilizam de nomes conhecidos, né? Caibachuto, Bezerra de Menezes, Alta de Souza, eu sou Meimei, não sei o quê, e não é coisíssima nenhuma, certo? E sai dando orientações, e sai dando opinião na vida de todos da casa, entendeu? E pior, pode até influenciar aquela família, mas aquela casa espírita que vocês frequentam não é ideal, não é a melhor, porque lá não é assim. Eu estou falando assim, exemplos que podem acontecer. É um caso de falsos espíritos. Entendeu? São falsos espíritos e falso profeta no sentido mais amplo. É isso que ele está aqui nos alertando. Na prática é isso. Não precisam de grandes profecias mirabolantes para a gente colocar em xeque uma mensagem. Certo? Por quê? Porque quem estuda sabe, quem estuda e vivencia o espiritismo, a mediunidade de forma responsável, sabe que os espíritos de escola, espíritos esclarecidos, espíritos superiores, eles não entram em particularidades. Eventualmente, uma ou outra, numa hora de crise, alguma coisa assim. Mas ele não vai ficar cuidando do rame-rame da gente, não. Tá? Do rame-rame da família. Certo? Não porque o fulano alguém está perseguindo o fulano lá no emprego, porque não sei o quê, porque você está com esse problema no joelho, porque tem que não sei o que lá, porque tem que não sei o que lá. Olha, precisamos tomar cuidado, né? Não podemos generalizar, mas temos que ter olhos atentos para isso.
E quem vai dar esta resposta? Ah, mas e agora? Então, a gente vai ficar vencendo, como que eu vou saber? Leia novamente o capítulo 21, ele dá aquele um checklist, faz um checklist de todos os atributos, né, dos profetas verdadeiros ou dos espíritos verdadeiros e bons. Ele dá um checklist aqui, entendeu? É só olhar ali e falar, olha, ele, será que ele é assim? Pelas palavras que ele disse, paraná, vai checando. Então, para saber se... Porque nós temos, na erraticidade, nós temos, a gente pensa, e quando estuda a mediunidade, a gente acha assim, que a obsessão é um mal, né? Enfim, que pode acometer qualquer um de nós médios, certo? Porque é a influência, né, negativa que nos prejudica, que nos faz sofrer. É uma perseguição de alguém para com a nossa pessoa, só que ela está desencarnada. A diferença é essa, é um inimigo que nós não vemos, né, com os olhos da carne. Então, essa é a diferença. Só que nem todas as obsessões, elas são assim escandalosas. Eu digo assim, nossa, ele está perseguido, o cara ele cai no chão, coitado do fulano, caiu do chão, tem dores horríveis, né, não vai trabalhar, olha como ele sofre. A pior das obsessões, para quem sabe, é a fascinação. No meu entender, é a fascinação. É aquela fumacinha, é aquela obsessão que se aproveita da nossa vaidade, da nossa presunção, do nosso orgulho. E são normalmente praticadas por espíritos muito inteligentes, que sabem dessa fraqueza e trabalham com ela. Então é aquele espírito amigão que vai insuflando coisas, né? E você vai se sentindo o máximo, né? Você se sente o máximo. Quando leva um tombo é para cair mesmo, entendeu? É terrível, entendeu? Então a fascinação, ela é exercida pelo que a gente chama de falso profeta, de falsos espíritos, né? Porque falam o que a gente quer ouvir. Eles falam o que você quer ouvir. Então a gente fica lá, nossa, você, como trabalhador, como você, nossa, você tem créditos, tem muita luz, né? Essa energia que você tem, que tem não sei o que, nossa, eu sou a energética, eu sou a, e não sei o que. E começa, né? E aí você vai embarcando naquela conversa doce e fazendo exatamente tudo o que ele quer, né? Perigosa. Então, isso é para fechar aqui o nosso capítulo sobre os falsos espíritos e falsos profetas. Eu vou abrir um pouquinho agora para pergunta. Alguém? Oi, querido, fala. Tudo bem? Eu acho que vale a pena, talvez, a gente demorar mais um pouquinho nesse assunto, né, dos falsos cristos, dos falsos profetas, porque a gente trabalha com mediunidade, né, e a gente tem que, eu acho que tem que ter uma visão crítica sobre a nossa mediunidade. Né. O Chico desenvolveu uma vacina anti-vaidade que era maravilhosa e que ele nunca falava eu, né. Chico, olha, o Emmanuel nos aconselha que tá. Ô Chico, os espíritos nos dizem que tá, né. Então ele desenvolveu essa vacina anti-vaidade. Porque ele nunca falava, eu acho, eu sou, eu... Não. Sempre os espíritos, ele era só um instrumento. Né? Maravilhosa a vacina que ele desenvolveu. Né? E eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com a nossa mediunidade. Eu acho que tem que ser bastante crítico, sabe? Porque o que acontece? Eu, por exemplo, assim, duas comunicações parecidas, para mim já acende o farol amarelo. Sabe? Porque cada entidade é uma individualidade completamente diferente da outra. Né? Cada comunicação ela vem carregada de uma carga emocional, de uma energia diferenciada uma da outra. Né?
Então aí a gente pode, inclusive, usar comunicações muito parecidas, umas com as outras. Eu acho que tudo isso a gente tem que ser muito crítico e tomar muito cuidado. Posso desenvolver o caso de animismo, não é? E pode ser, por exemplo, sempre o mesmo espírito que se comunica. Agora o médium tem que dar tempo. Né? Eu acho que tem que ser bastante crítico com a mediunidade dele, porque a gente não está livre de nada disso. Né? Eu posso desenvolver um animismo e tal. Então, eu sou bastante crítico, sabe? Às vezes eu posso até pecar pelo excesso, mas não pela falta. Né? E essa é uma questão. Né? Por exemplo, de repente, pode até ser que o espírito do médium se comunique uma vez ou outra. Né? No caso de animismo, ele pode se comunicar. Né? Ele se afasta um pouquinho do corpo, tem uma visão mais ampliada do passado e tudo, e pode chegar a se comunicar. Mas não que isso se torna um hábito, né? Uma coisa constante. Mesma coisa, sempre receber o mesmo tipo de espírito, a mesma conversa, sabe? O médium tem que dar tempo. Né? Às vezes, algum espírito está procurando a mediunidade dele, ele não pode ficar recebendo um espírito só. Né? Há casos de ele voltar. Né? Por exemplo, no caso do suicídio, que aconteceu? Veio uma pessoa, veio uma vez, depois veio mais uma terceira vez, então você sabe que é o mesmo espírito que voltou, porque ele necessita. E às vezes se comunicar mais do que uma vez, o tratamento tudo bem. Né? Mas a gente acho que tem que estar bastante crítico, bastante alerta, porque tem casos, né? De que a pessoa sempre recebe o mesmo tipo de espírito, sempre aquela mesma, e cada individualidade é muito diferente uma da outra. Né? A gente tem que estar atento a tudo isso dentro disso. Essa aí é uma questão, né? Eu acho que tem que ser sempre vista com muito critério pelos médicos. Né? É o caso de desenvolver também uma vacinação, né? A gente tem que estar bem crítico, com as antenas bem ligadas. Né? Essa é uma questão. Outra questão também que eu queria levantar, né, que o Valtinho falou da semana passada, é aquelas pessoas que gostam de lugares assim, consultar oráculos, consultar videntes, consultar casas, que a pessoa vai te dar resposta para os seus problemas e tal. Né? Isso também, quando ela chama bastante atenção no livro Os Mensageiros. Né? Aquela pessoa que vai, aquele médico que vai, que atende e tal, né, recebe essas entidades. A pessoa que vai nesses lugares, ela começa a criar um vínculo, sabe, psíquico, que às vezes ela não dá mais nenhum passo sem ir lá falar com o tal do vidente, falar com o tal do médico, falar com o tal do oráculo. É uma coisa que precisa também, a gente, né, as pessoas que têm o costume de ir nesses lugares, tem que tomar bastante cuidado. Porque aqueles espíritos que estão ali, logicamente não são espíritos de escola, né, não são espíritos evoluídos, porque eles não se dão esse tipo de coisa. Ah, será que o negócio vai dar certo? Será que o fulano vai ficar comigo? Será que o Beltrano não sei o quê? Será que o meu negócio... Sabe, os espíritos, né, elevados não se dão esse tipo de trabalho. Então, a qualidade dos espíritos ali já é complicada. Né? E a pessoa fica meio refém dessa instrução. Né? E também tem que tomar muito cuidado. No livro Os Mensageiros, ele conta um caso sobre isso, né? Que depois de desencarnados, todos os espíritos ficavam em cima daquele médico, né? Querendo, e aí, o meu trabalho, e o meu caso, né? E cria um vínculo, uma obsessão terrível, né? Eu estou delongando um pouquinho, espero que você me desculpe, mas são questões que a gente precisa analisar a fundo. Não adianta a gente ficar numa superfície. É verdade. Né? Porque são coisas subjetivas. A fascinação é uma obsessão muito subjetiva. Os espíritos são muito inteligentes. Há grandes inteligências nas trevas. Chefes de falanges e tudo mais. Então são grandes inteligências. E a gente tem que estar atento e tem que tomar muito cuidado no estudo e a crítica em cima da nossa mediunidade. Esse que eu queria dizer. Acho que todos nós concordamos com o Sidônio, né? Que veio mostrar um lado bem prático e vem bem ao encontro do que a gente falou mesmo. Então, esse cuidado, principalmente por parte dos médiuns, né? Com relação aos falsos cristos e falsos cristos e falsos profetas, falsos espíritos, verdadeiros espíritos proféticos. Bom, e assim, eu só agora acrescentaria, até inspirado pelo que você está falando, a questão da remuneração, né? Então, a questão da remuneração. Então, assim, primeiro de cobrar para dar uma consulta, por exemplo.
e a questão do dízimo em alguns templos religiosos, que não é nem dízimo, porque se fosse o dízimo para ajudar na obra real, a gente sabe exatamente que existe uma verdadeira barganha, né? Olha, de prece, comprar lugar no céu, e a venda disso daí. Agora, o que a gente vê? Né? Aqui no Evangelho diz que era muito comum no tempo da antiguidade, né? E na comunidade judia essa prática era muito usual. Se a gente for estudar, no tempo dos egípcios, esta prática era usual também. Embora eles achassem que, né, os egípcios já praticavam e já acreditavam nessas vidências, entendeu? E tinha muita barganha de favores, de dinheiro, eles consultavam tudo isso. Então, o que nós temos essa história, é uma coisa que parece que intrínseca ao ser humano, mas nós não podemos admitir na medida em que nós evoluímos, na medida em que a nossa civilização evolui, né? Mas olha, nós estamos em 2015 e nós sabemos que existe uma grande massa de pessoas que ainda acreditam nessas promessas e acreditam que somente elas se salvarão e pagam, né, o que não podem para garantir essa ajuda de Deus, né? Então é preocupante. Então não é tão longe assim. E esses homens e mulheres, eles falam em nome de Deus. Eles dizem que são missionários enviados de Deus. Eles afirmam exatamente isso. Agora, se a gente for aqui analisar todas as características, né, dos bons profetas, dos profetas verdadeiros, enfim, não coincidem em nada com o que esses irmãos e irmãs vêm praticando nos nossos dias, né? Mas, infelizmente, existem os crédulos, os inocentes, e o que leva a pessoa a buscar estas pequenas profecias e promessas, acreditar e pagar por isso. É o imediatismo, é o materialismo, né? Nós somos materialistas assim, desde sei lá, dos tempos antigos, porque nós compramos, acha que tudo pode ser comprado. E queremos tudo para aqui agora, no concreto. E disso não tem nada de concreto. Então vocês imaginem qual será a situação quando todos se depararem com a verdade. Né? Não é fácil. Não estou aqui criticando, todos nós temos o livre-arbítrio e na nossa pátria, graças a Deus, nós temos liberdade de credo. E não compete a nós criticar, mas perante o que a gente viu na lição, é algo preocupante, porque a lição não tem assim nenhum, deixa claríssimo essa parte, essa responsabilidade. E para nós aqui que estamos na doutrina, não deixa nenhum viés a respeito da nossa responsabilidade na prática mediúnica. Certo? Estamos com dúvidas? Vamos consultar o Evangelho. Né? Ai, mas eu estou recebendo, esse Espírito falou assim, estranho, já não é a primeira vez que ele fala. Vê se ele se enquadra nessas características. E no livro dos médiuns também. E no livro dos médiuns, eu ia complementar exatamente. Exatamente, eu ia complementar exatamente aqui. Venha no Evangelho, consulte o livro dos médiuns quando fala dessas mediunidades, do cuidado que tem que ter com as comunicações, ele fala dos tipos de mediunidade, estudar. Essa dúvida já é um alerta. Já é um alerta, então, né? Acendamos assim as nossas luzes de emergência e vamos buscar as respostas. Minha mãe é da igreja metodista, evangélica, né? Aí ela falou, vamos lá no culto comigo. Eu fui. Aí no dia seguinte a gente conversando, eu
elas separam um pedaço do salário dela para dar de dízimo. Inclusive criticou minha tia, que faz a crítica para ela, esse negócio de dízimo não existe, né? Bom, ela se sente bem e eu toquei no assunto. Eu falei, o que a senhora acha de dar dinheiro para quem, morador de rua, para quem vende bala no farol ou faz malabarismo? Ela falou assim, se você tiver sobrando, dê. Eu falei, mas mãe, se ele pegar aquele dinheiro e for beber? Aí ela falou, a sua intenção foi de ajudar, o que ele vai fazer com o seu dinheiro é outro. Outra coisa, é o azar dele. Enfim. Eu não sei se isso é certo ou não. Não, é certo. Quando a gente dá, como o Chico, tem uma passagem no Chico que ele fala, né? Que ele passa por uma situação exatamente como essa, que ele dá e fala, mas Chico, você não vê que... Ele falou assim, mas... assim, ele falou exatamente o que a sua mãe Não sei falou. se para comer ou para beber. É Para comer do ou Chilton. acaba junto. Ele passa a responsabilidade para a pessoa. que Ele recebeu. é que Bom, seja responsável. Bom, Eu dei, eu fiz o que é certo. entendeu aí, ó. É. Fiz de coração o que me pareceu certo. Fiquei feliz com isso. Nem Então, sempre o que a gente acha que é certo é tão certo assim. não, Às mas vezes assim, o outro precisa justamente esse seja vencido. é verdade. A gente não sabe. É melhor quando doar, doa de Seu coração. coração está pedindo, doa. Aí, o que se diz? Por exemplo, eu sou fumante. Alguém que me pede cigarro, eu dou. Um morador de rua. É certo ou errado? Eu falei, hoje eu me sinto mal. Eu falo, para evitar isso eu tenho que parar de fumar. Não, aí eu ia falar assim, Mas você eu me sinto mal. fuma, você Eu falo, eu fuma. não tô ajudando Então ele. deu cigarro, porque tem uma historinha rápida de Gandhi. Ele tem uma passagem de Gandhi, que a mãe chega com o menino e fala, por favor, Gandhi, ajuda meu filho, ele não para de comer açúcar. Ele come açúcar, ele viciado em açúcar, eu estou desesperada. Aí Gandhi olhou bem para a mãe, para o filho e falou assim, volta daqui uma semana. A mulher não entendeu nada, né? Foi lá, voltou. Daqui uma semana, Gandhi, aí você tem uma resposta? Ele falou assim, olhou para o menino e falou assim, pare de comer açúcar. Ela falou, mas Gandhi, por que o senhor não falou isso uma semana atrás? Ele falou, porque uma semana atrás eu comi açúcar. Então é por aí. Gente, vamos trabalhar então, gente. É,